Hoje, no Brasil, se fala muito em democracia e na importância de defendê-la. A palavra estampa rede social, estampa jornal, estampa revista, estampa discurso político, estampa até conversas informais. Mas você sabe o que é democracia? Eu sou a Cristiane Simões e agora você vai ficar sabendo. É que a concepção de democracia mudou muito ao longo do tempo. E apesar da democracia ser o regime adotado nos mais diversos países, na maioria deles hoje em dia, ela ainda se apresenta de vários jeitos diferentes, com várias feições e em diversos graus de desenvolvimento. Normalmente, a gente associa a palavra democracia à ideia de que a vontade da maioria se sobrepõe à vontade da minoria, como acontece nas eleições. Claro que isso tem uma razão de ser, mas a democracia é muito mais do que isso. Primeiro, a gente tem que entender que um sistema democrático é aquele que se opõe a um governo autoritário. Governo autoritário é aquele em que uma única pessoa, ou um grupo muito pequeno de pessoas, decide tudo a respeito da vida de todas as pessoas. O problema do autoritarismo é que quando uma única pessoa decide todos os rumos de todos os assuntos de uma determinada sociedade, ele acaba tendendo a decidir levando em consideração a sua própria vontade, os seus próprios interesses, e desconsidera a vontade das outras pessoas. Historicamente, a humanidade viveu momentos em que o autoritarismo era muito mais popular do que a democracia. Até que já na modernidade, algumas revoluções políticas trouxeram novos ideais, ideais de liberdade, ideais de igualdade. O que aconteceu é que as pessoas já não se contentavam mais em respeitar as regras que eram impostas pela vontade de uma única pessoa. As pessoas passaram a querer poder participar da criação das regras. A ideia era de que regras que fossem criadas atendendo à vontade de todo mundo seriam regras mais justas, seriam regras melhores. E daí que se concebeu um sistema em que a vontade do povo, a vontade da população fosse levada em consideração na criação das regras. Por isso é que a gente diz que a democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Porque o próprio povo participa da criação das regras que ele mesmo vai ter que seguir. Mas, obviamente, que é inviável que todas as pessoas participem de todas as decisões que digam respeito a todos os assuntos que envolvem uma vida em sociedade. Por isso que se adota a democracia representativa. Nós, através do voto, escolhemos alguém que vai nos representar, que vai representar a nossa vontade quando da criação das regras. Por isso que o termo democracia remete a gente diretamente para o voto. Mas olha, não é só o voto que caracteriza uma democracia. Para ela existir, é necessário que coexistam outros requisitos. Além do direito da pessoa votar e de ser votado, é muito importante para a existência da democracia que essas eleições sejam regulares, sejam periódicas e sejam idôneas. Também é necessário que as pessoas possam se organizar, possam se associar politicamente em busca da defesa dos seus interesses. E nada disso ia ser possível se não existisse liberdade de expressão. E a liberdade de expressão está diretamente relacionada com o direito à informação. Portanto, para a democracia existir, também é preciso a liberdade de imprensa. Hoje, se diz que um país que apresenta todos esses requisitos é um país que adota um regime democrático. Mas ainda está faltando uma coisa. Lembra que eu falei dos ideais de liberdade e de igualdade que inspiraram a própria criação da ideia de democracia? Esses ideais, eles têm que estar presentes nas regras impostas. O que significa isso? Significa que não basta que as regras sejam criadas por quem representa a vontade do povo, por quem foi eleito pela vontade do povo, numa eleição que seja periódica, que tenha havido debate político, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e que essa regra tenha sido imposta pela vontade da maioria. Não basta isso só para a gente ter um regime democrático. É necessário que essas regras impostas
sejam guiadas por ideais de liberdade e ideais de igualdade. E quando eu falo em igualdade, eu estou falando numa igualdade real, numa igualdade efetiva, igualdade de condições, igualdade de oportunidades, igualdade de possibilidades. Toda regra que é criada num regime democrático, ela tem que ser voltada para atender a esse anseio da população, a que todos possam ser considerados livres e iguais. Tá aí uma ideia para você do que é democracia.